5 de agosto de 2013. Nesse dia nasceria o caso mais controverso da história policial brasileira. Uma família de 5 pessoas é encontrada morta dentro da casa em que moravam na zona norte da capital paulista. Só isso já seria motivo de surpresa, mas some a essa notícia o fato de o marido e a mulher serem policiais. E some também o detalhe de o homem ainda ser da Rota, o esquadrão de elite da Polícia Militar de São Paulo. Imediatamente, a rede de teorias da conspiração é acionada e todos começam a criar as mais fortes lendas criminais. As cenas com os policiais invadindo o local do crime não só eram surpreendentes, como davam respaldo para conversas em programas de TV. Teriam sido todos mortos por facções criminosas? Seria a vingança do mal contra o bem? O que estaria por trás daquela triste cena de mãe, pai e filho mortos lado a lado, além da avó e da tia-avó estarem dormindo quando perderam a vida? Tudo veio ainda mais abaixo quando a Polícia Civil determinou a dinâmica e o nome do autor, Marcelo Pesegini. O menino de 13 anos, filho de Andréia e Luiz Marcelo, era o mentor intelectual de tudo. Como uma avalanche, o inquérito final foi discutido com forte emoção pelos familiares do garoto. Até hoje, muita gente nega aceitar a investigação. Mas por quê? Por que é tão difícil acreditar nessa história? Estaria de fato a verdade sendo escondida? E se estiver, quem seria o grande beneficiário de toda essa proteção? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial 100 mil inscritos. Então, antes de mais nada, pra gente já começar, porque eu tirei a Odete Reutemann do seu sono, e ela merece dormir, porque ela é uma mocinha muito comportada. Então, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, marcar nas suas mídias sociais, ajudar nesse engajamento que transforma o canal numa algo bacana para que todo mundo assista. E também, se você puder, seja membro. Sendo membro, você ajuda com que a gente continue produzindo, conseguindo ter vídeos todos os dias aqui pra gente. Né, Odete? Pode dormir agora, meu amor. Você vai dormir? Quer descer, desce. Ou você vai ficar aí? Bom, vamos começar. Cadê meu óculos aqui? Este é um caso que é o caso com mais teoria da conspiração que eu já vi na minha vida. E eu resolvi, esse eu fui postergando para falar, mas acho que chegou a hora de conversarmos sobre Pesegini. Alguns conhecem como família Rota. A Rota é uma polícia de São Paulo, de elite, especializada em grandes operações de combate ao crime, é uma polícia mega respeitada aqui em São Paulo. E por conta de um desses personagens ser inclusive da Rota, que esse caso, o Pesegini, tomou a proporção que tomou. Antes de eu entrar e contar todos os pontos do caso, eu vou pedir para você, que está aí comigo, virmos juntos para essa história. Eu vou pedir para você colocar todas as suas certezas de lado ou guardadas, para antes de você começar a comentar nada disso, dá um tempo, ouve tudo que eu vou te contar. É um direito seu acreditar ou não, mas é uma necessidade, uma obrigação minha de trazer todos os elementos que eu, durante 2 anos e meio, para fazer esse caso, para um documentário, foram 2 anos e meio de pesquisa, de entrevista, de conseguir convencer as pessoas a falarem. Até eu entrevistei durante a época da pandemia várias pessoas. Então, o que eu vou trazer para vocês não é algo que eu acho, é algo que eu li, que eu reli, que eu vi, que eu conversei, que eu reforcei, que eu chequei junto com outras pessoas, que eu confirmei com outras fontes. Então, eu não vou trazer aqui nada assim de sensacionalismo ou exagero. O que eu vou tentar ser o mais gelado possível é te contar tudo o que eu aprendi com esse caso. E aí fica uma decisão sua acreditar ou não no que você quiser acreditar. Durante esse período de 1 ano, 2 anos, sim, quase 2 anos e meio de trabalho para fazer o caso Pesegini, eu entrevistei a doutora Norma Bonaccorso, que era superintendente da Polícia Técnico-Científica à época, o coronel Telhada, que foi comandante da Rota,
durante anos e anos, e comandante também, e chefe de batalhão de Polícia Militar de São Paulo. Eu conversei com o perito do caso, que foi in loco, que fez toda a análise do caso. Eu conversei com a doutora Rosângela Monteiro, que é uma expert, ela estava à época na Polícia Técnico-Científica, ela não fez parte do grupo que analisou esse caso, mas ela lá estava e ela acompanhou de perto internamente na Polícia Técnico-Científica. Eu entrevistei também a doutora Elizabeth Sato, que era chefe do DHPP quando tudo aconteceu e que teve que enfrentar todos os lobos e lobas de plantão das teorias da conspiração. E teve um grande trabalho ali de manter a sua calma e a sua certeza de boa policial que ela é. E conversei também com a advogada da família Pesseguini, que é a pessoa que responde pelos pais do Luiz Marcelo Pesseguini, que, com todo o seu direito, questionam a apuração, a investigação desse caso, que resultou no que resultou, que eu vou contar lá para frente, mas da morte de uma família, seguido do menino, o Marcelo Pesseguini, tirando a própria vida, depois de ele executar toda a sua família, que morava ali na casa com ele. E eu consegui também ler todo o inquérito. Eu li todos os depoimentos. Eu vi todas as provas. Eu vi todos os laudos. Até muita gente fica, não foi feito isso, foi. Não foi feito aquilo, foi. Então, eu vou trazer aqui a história do caso Pesseguini, junto com perguntas que são muitas vezes colocadas para colocar em xeque o trabalho policial. Mas, para a gente chegar lá na frente, espero que cheguemos juntos a uma mesma conclusão, mas pelo menos se você não quiser seguir a conclusão, você vai ter mais provas e mais informações que te ajudem ou a embasar a sua própria teoria, ou pelo menos a você perceber que pode ser apenas uma teoria. Para isso, vamos começar entendendo o que é a família Pesseguini. A família Pesseguini, ela é o Luiz Marcelo, que é o pai, né, que era sargento da rota, ele tinha 40 anos à época. A Andréia Bovo Pesseguini, que é a mãe, ela tinha 35 anos e morava também, além do Marcelinho Pesseguini, que tinha 13 anos quando tudo aconteceu, e também moravam duas outras mulheres. A Benedita Oliveira Bovo, que é a mãe da Andréia, avó do Marcelo Pesseguini, e morava também com ela a irmã da Benedita, a Bernadette, que era tia-avó do Marcelo Pesseguini e tia da Andréia. E tia, claro, do Luiz Marcelo, por consequência do casamento. Então, existiam naquela casa 5 pessoas. Na casa da frente, é uma casa na Vila Brasilândia, que é um bairro de classe média, aqui na Zona Norte. Tem umas áreas de favelas ali e tal, mas assim, é um bairro de classe média próspero aqui, onde nesse terreno existiam falam de 2 casas. Na casa da frente, na principal, é onde moravam a Andréia, o Luiz Marcelo e o Marcelinho. Na edícula, lá atrás, é onde pelo menos dormiam, não necessariamente moravam, mas dormiam a Benedita e a Bernadette, no mesmo quarto. Essas 5 pessoas moravam ali já há muito tempo, parece que desde que o Marcelo nasceu, e viviam todos muito tranquilos, em paz. A Andréia era cabo da Polícia Militar, ela estava à época no 18º Batalhão, e você não chega direto na rota, né? O Luiz Marcelo, ele com certeza passou por outros batalhões, porque para você ser parte dessa polícia de elite, você tem que ter um estofo, um conhecimento policial muito já intenso. Então, com certeza, ele teve lá uma vida de trabalho, de carreira, em outros locais, até chegar na rota. Mas naquele momento onde tudo aconteceu, em 2013, ele estava como sargento da rota, ou seja, um bom cargo já subindo dentro dessa polícia. O Marcelo Pesseguini, ele tinha 13 anos em 2013. Então, ele provavelmente nasceu lá entre 2000, independente se ele já tivesse feito 13 anos, ou 99, se ele fosse fazer 14. Ele era um menino muito... ele tinha um ponto muito importante. Eu já vou entrar nessa história já. O Marcelo Pesseguini tinha uma doença chamada fibrose cística, que nada mais que é um problema pulmonar
que não tem tratamento, ele não tem cura, ele tem um tratamento paliativo. A possibilidade de morte, principalmente quando você tem isso logo de nascença, parece que é algo ligado ao DNA. E o Marcelo Pesseguini teve isso logo que nasceu, ele já foi constatada a doença. A fibrose cística, ela te coloca um limite de tempo de vida. E todo mundo que tem um limite de tempo de vida tem um problema sério, que é o limite de tempo de vida. Então imagina você viver sabendo que você pode não chegar até amanhã. Não deve ser nada agradável e nada fácil. Principalmente se a sua avó, por exemplo, que é o caso da Benedita, ficasse todo dia falando: esse menino vai morrer, esse menino tem a doença, e chorava, chorava, chorava. Como fazer com esse menino? Por conta da fibrose cística, o Marcelo foi extremamente protegido, ele nunca saiu de casa sozinho. Ele nunca foi... tudo tinha que ser muito acompanhado, tudo tinha que ser muito perto. A avó, inclusive, acho que vai morar com eles e depois a tia-avó chega, por conta da doença do neto, dos pais poderem trabalhar. E tinha um certo drama em volta da doença do menino. Ao invés de falar, vamos lá, vamos se divertir, tinha um drama familiar que lembrava o menino todo dia que ele não ia passar dos 15 anos. Por muito, ou 20. Que sejam 20, sejam 30, a gente pode morrer amanhã, mas se você saber que você pode morrer a qualquer segundo por conta de uma doença que você não tem o que fazer, deve ser desesperador. E a qualquer momento você pode, dar beijo, tchau. E a avó ficava lembrando isso, parece que a avó do Marcelinho lembrava muito isso diariamente. Isso é contado, inclusive, por familiares da Benedita. Acho que um irmão dela também, eu li lá nos depoimentos, eles contam dessa forma de ser dentro da casa e dentro da família, onde o Marcelo era extremamente protegido. Essa super proteção deve ter trazido para o Marcelo muitos pontos, 13 anos, você quer sair com seus amigos, você quer ir ao shopping, você quer fazer coisas, e ele não podia fazer nada. Ele tinha que viver aquela vida de casa, escola, casa, tomando remédios que te deixavam meio enjoado e tudo mais, mas tinha que tomar. E vivendo uma vida muito limitada. Eu vi as últimas fotos, inclusive, porque o crime acontece no dia 5 de agosto de 2013, ou seja, no primeiro dia de volta às aulas pós-férias de julho. Tem umas fotos de um tablet, de uns celulares que foram periciados lá pela Polícia Técnico-Científica, onde você vê as últimas imagens que ele fez. E ele, o pai e a mãe viajaram, você vê que tinha um carinho com ele. Eles gostavam muito, tanto que essa superproteção é por amor. Essa superproteção não é por... desse menino ali, não quero que ninguém veja que é doente. Não, eu quero que ele viva mais. Então, se eu proteger ele vai viver mais. Então, você vê ali, tem fotos de a família vivendo em paz, ali na praia. E eu acho que eles foram para a casa dos avós do Luiz Marcelo também. Eles tinham uma vida normal dentro da normalidade que podia ter com essa doença que era limitante para o Marcelinho. O Marcelinho nunca viveu outra vida a não ser aquela, então eu acho que ele via pelos amigos como ele poderia ter sido, sem ser. Isso deve ter dado starts lá na frente que nós vamos chegar em videogame, tem toda essa parte. Mas a gente tem que entender o dia a dia da família. Então a família tinha 2 policiais militares, um menino super protegido, uma avó muito dramática e uma coisa que eu li também, que é importante, o Marcelinho, parece que não se dava muito bem com a tia-avó. Parece que ele até chamava ela de algumas coisas porque ela era uma mulher separada e ficava apontando ela como, essa separada. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Desdenhando talvez da Bernadette, da tia-avó, por ela ser separada. Então parece que eles tinham, não eram, os dois ali, parece que ele não curtia muito essa tia-avó ali, ou teve brigas e foram relatados isso por pessoas nos depoimentos. O que também, briga é briga, e às vezes você fala, você não sente de verdade. Então dentro dessa, e tinha uma coisa muito importante, os pais são policiais militares, então ele tinha acesso a armas. Não estou falando de armamento e desarmamento, estou falando que ele tinha acesso a armas. E ponto. Inclusive a própria doutora Rosângela Monteiro me fala várias vezes, porque a doutora Rosângela Monteiro, as pessoas esquecem, mas ela é policial, né? Ela é uma policial civil. Um perito é um policial, com a arma. E ela fala da importância que ela chegava em casa e guardava a arma dela
no local seguro, longe do filho, trancado à chave, cadeado, e isso é recomendado e falado que é necessário ser feito isso por todos os comandantes de todas as polícias. Não deixe sua arma à vista, não deixe sua arma fácil de ser usada por conta de crianças, por conta de outras pessoas que podem ficar curiosas e dar um tiro, não sabe manusear, tira. Mas com esse acesso à arma, tudo pode acontecer, principalmente se você tiver uma idealização de um fim. Se ele não tivesse arma, ele teria usado faca? Não sabemos, gente, não tem vida paralela. Porque, como já diz a doutora Rosângela Monteiro várias vezes, a faca te obriga a ficar muito próximo da sua vítima e é um crime de ódio muito mais intenso, né? Porque eu quero te olhar no teu olho. O tiro é um pá, pum. Se ele não tivesse arma, não sabemos se ele poderia ter tido ou não. Mas fica aí também na elucubração dessa teoria da conspiração. O fato é que existe uma arma e essa arma possibilitou o crime acontecer, dentro de tudo que foi apurado pela polícia. Muito se aponta também, mas por que o Luiz Marcelo estava dormindo na sala? Ele tinha uma amante, eles brigaram, então foi um amante dela, foi um amigo dela que trabalhava com ela, era amante dela e estava na caixa eletrônica. Gente, é uma construção de personagem que, olha, o pior que seja a realidade, ela é um roteiro exequível. Teorias da conspiração são sempre aqueles roteiros que você fala, não dá para ser isso tudo. Não rola. O Luiz Marcelo estava dormindo na sala, segundo consta em tudo que eu li, me falaram, porque ele ia fazer uma operação muito cedo no dia seguinte com a rota. Umas 4h30, 5 horas da manhã. Então ele tinha que acordar cedíssimo, para não acordar a mulher em respeito à mulher. Ele dormiu na sala. Mas não falaram que é porque ele tinha problema de coluna? Pode ser também. O fato é que ele dormiu na sala naquele dia, porque dormiu na sala, mas não era algo que se mostrava que a família estava com problemas e a Andréia estava, não teve isso. Inclusive, foram conversados com inúmeras testemunhas próximas ao casal que relatam que eles não tinham, e assim, amigos que falam, se o Marcelo tivesse alguma amante, ele me falava. E amigas dela, se a Andréia tivesse algum problema com o Luiz Marcelo ou com algum amante, ela me contaria. Então não tinha, não é que eles não tiveram, isso não se sabe, mas naquele momento não tinha ninguém ali tinha amante em nenhum dos dois lados. Então ele dorme na sala por conta dessa saída de muito cedo para a operação que ele ia fazer na rota. Então esse é o motivo dele estar dormindo na sala. Esse é um ponto muito delicado, que vai suscitar um monte de gente. Que absurdo, mas eu tenho que falar. Seguinte, o Marcelinho, ele tinha uma paixão por um jogo, por um videogame, Assassin's Creed, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. É esse o jogo. Parece que é um jogo bem violento, de tiro, mas assim, gente, jogo violento, meu filho, tem em todo lugar, né? Mas ele tinha uma certa fixação por esse personagem. Tanto que era muito comum ele na escola, ele ficar com um capuz igual ao personagem e as professoras pedirem para ele tirar. Então ele começou a criar essa personalidade do jogo nele mesmo. Foi o jogo que fez ele matar? Ou foi o jogo ou ele se inspirou no jogo? Esse 1 mais 1 não vai dar igual a 2. A gente tem que lembrar que é um menino que não fazia nada, que não podia sair, que não podia ter amigos externos, que ele tinha que ficar em casa. Então ele se jogou no videogame. O videogame passa a ser a realidade dele em 100%. Mas milhões de pessoas jogam videogame. Sim, milhões de pessoas jogam videogame e não se transformaram em assassinos. Viva, que coisa boa, aleluia, irmão. Mas o fato é que o jogo pode sim ter determinado no Marcelinho algo. Por isso que somos tão únicos, por isso que a gente não pode nunca se colocar em comparação ao mundo 100% o tempo inteiro. Porque em você, não tem filme que uma pessoa chora e a outra detesta? Não tem filme que a pessoa está gargalhando e olha para o lado e fala assim, mas qual é a graça? A gente é tocado e a gente são criados gatilhos na gente de acordo com o que vai acontecendo na vida. Entendeu? Tem gente que não entra em elevador, tem gente que não viaja de avião, tem tanto, por quê? Aí tem que ir lá na terapia, lá. O fato do Marcelinho, por ele ser ainda uma criança se construindo e chegando para a adolescência, é que a vida dele era casa, escola e videogame, casa, escola e videogame, casa, escola e videogame. Dentro desse videogame, ele criou uma ideia de um grupo chamado os Mercenários. Quem conta isso, gente? São os amigos do Marcelinho. A polícia conversou com dezenas de pessoas da escola,
Professora, coordenadora, tem aquela coisa, hoje em dia tem tanta gente, professor, coordenador, pedagogo, outra professora, um monte de amigo dele, amigas dele. O pai do garoto que levou ele para casa, o filho, ela conversou com todo mundo. E vários desses amigos relatam que o Marcelo tinha criado um grupo chamado Os Mercenários. O que ele queria fazer nesse grupo chamado Os Mercenários? Matar bandidos e pessoas corruptas. No fato, ele queria matar as pessoas que eram bandidas e corruptas. Mas para isso, ele dizia que eles teriam que matar os pais e a diretora da escola, porque essas pessoas proibiriam de eles serem os mercenários. Ou seja, os adultos das suas vidas têm que ser tirados para que nós, já com 13, 14 anos, a gente já possa ser aquilo que a gente quer ser. Então, olha o pensamento, ele já falava para os amigos que queriam fazer parte desse grupo, que fariam parte desse grupo, lembrando só que é um grupo de brincadeira, não significa que as pessoas que estavam entrando nesse grupo de mercenários vão sair matando os outros também, tanto que eles não matam. Mas para o Marcelinho aquilo não era uma brincadeira, aquilo era um objeto, era um foco de vida. Então, para ele, vamos matar os maus, seremos os bons. Ele dizia que vamos morar numa construção abandonada, onde nós teremos sempre esse grupo do bem contra o mal, mesmo que a gente tenha que fazer um mal grande para nos tornarmos os melhores e os mais super-heróis possíveis. Esse era o lema, isso que teria que ser feito. No dia 5 de agosto, acontece tudo, porque é inclusive da virada do dia 4 para o dia 5. Mas no dia 4 de agosto, o Marcelo, inclusive, no domingo, ele liga para um amigo e fala para esse amigo: amanhã a gente começa os mercenários. Amanhã a gente tem que resolver aquilo que a gente já combinou. Temos que pôr em prática, porque amanhã a gente vai começar a ser o grupo que mata bandido. Então, para isso, vamos botar em prática e matar pai e mãe. O menino falou: tá bom, ele estava meio assim por causa do jogo, também falou: ok, o menino falou, menino bobo, e desligou. Nem ligou pro coleguinha, ela falou: tá doido. Mas nunca imaginou que o menino ia matar mesmo, né? Aí, Beto, já está partindo do princípio que ele matou. Você não está abrindo as outras linhas de investigação. Não, foram abertas as outras, eu li todos os outros. Estou te contando o que é o inquérito, o que é o processo, o que são as provas. Não quer acreditar, meu amor? Mas vem comigo. Comenta, é importante comentar. Só não fica... Termina de ver. Termina de ver. Então, ele tinha já colocado isso para o amigo, que amanhã nós vamos colocar tudo em prática. Esse colocar tudo em prática, para o Marcelo, seria imediatamente matar os seus pais e matar os outros adultos que limitaria a vida dele. Ele teve acesso à arma, ele tinha 2 armas. As 2 armas que aparecem são as 2 da Andréia. Porque, pelo que é relatado, a mãe deixava a arma meio em cima dos móveis, assim. Então, ele teve acesso. Mas ele sabia atirar? Sabia, ele sabia atirar. Várias pessoas da família garantem que ele sabia atirar. O coronel Telhada fala que todos os filhos de policiais militares, todos os filhos é um exagero, mas a maior parte dos policiais militares ensinam seus filhos a atirarem. Gente, quem tem pai que tem arma já deu um tiro. Eu não sei atirar, mas eu me lembro que lá atrás meu pai tinha um revólver e eu dei um tiro lá no meu sítio, assim, num negocinho assim no chão. Horrível, barulho e tal, não detestei aquilo. Eu não sei atirar, não sei pegar a arma, botar coisa e atirar. Mas o meu pai, com o revólver, mostrou para mim e para o meu irmão, a gente atirou. Sei atirar? Não sei atirar. Não sei mirar, não sei atirar nada. Mas, né? O Marcelo, inclusive, ele tinha já ganhado uma espingarda de pressão, aquelas espingardas de chumbinho. E ele, com essa espingarda de chumbinho, ele saiu matando um monte de passarinho, bicho do vizinho. Ele é psicopata? A gente vai falar lá na frente. Mas psicopata não mata bicho? Vamos falar lá na frente. Mas nem toda criança com uma arma de chumbinho matando bicho vai ser um psicopata. Um horror matar o bicho. Mas, não é? Eu vou colocar as palavras depois do Dr. Guido e da doutora Rosângela Monteiro. Então, ele também tinha ganhado um arco e flecha. Segundo a advogada de defesa da família, era um arco e flecha de papelão. Parece que são aquelas coisas de... São aqueles arco e flecha de plástico. E ele ficou atirando na avó, que tem aquele negócio que gruda. E tirando sarro: vou te matar, vou te matar, vou te matar. Em março de 2013, a diretora da escola chama a mãe do Marcelinho, Andréia, para relatar para ela que o Marcelo estava ameaçando de morte alguns colegas de sala e até uns funcionários da escola mesmo.
E essas pessoas estavam se sentindo mal, porque ninguém gosta de uma pessoa virando e falar, vou te matar. Então a Andréia tinha conhecimento disso também. Até porque ela até fala para a diretora que ela era uma brincadeira, que ele fazia isso na casa dele. Ele fazia isso inclusive com a avó, porque ele atirava com arco e flecha e falava para ela que ia matar a avó. E a Andréia até chega a dar uma bronca no garoto, por conta do que estava acontecendo em casa. Para ela deve ter sido surpresa o que estava acontecendo lá na escola. Mas isso mostra que o Marcelo tinha já uma certa mania de falar que queria matar alguém, né? Tudo teria acontecido da seguinte maneira. Tem uma controvérsia se eles tinham tido naquele domingo, ido ao churrasco, tinham feito churrasco. Tem um amigo que fala que teve um churrasco. Tem ingressos de cinema que eles estariam no cinema. Aí começa do outro lado, lá da teoria da conspiração, falar, então ele não teve churrasco, é mentira, ele foi só ao cinema. Não, gente, ele pode ter tido o churrasco e ter ido ao cinema. Qual o problema? Você pode fazer duas coisas no mesmo dia. Até porque eu acho que o churrasco foi cedo. Não sei se teve jogo, acho que teve jogo, alguma coisa assim. Então, assim, o seu amigo está falando que teve o churrasco, e eles também foram ao cinema, por que invalida uma coisa ou outra? Eu não consigo entender até hoje por que essa tudo tem que pegar, né, um ponto e falar, não vai ter nada disso. Não, teve os dois, não pode ter tido os dois. Eu já fui ao churrasco, saí de um churrasco, fui ao cinema, fui ao teatro, fui ao show. Bom, mas o fato é, naquele domingo, pode ter tido esse churrasco, eles foram ao cinema com certeza, porque tinha até o ticket, a polícia encontra o ticket do cinema. Então, na volta, o Marcelo fala com o amigo dele, fala, vamos botar as coisas em prática. O amigo desliga e fala, tchau, esse menino não está nada bem, mas também não tem nada a ver com isso. O menino não mata os pais dele. E o Marcelinho pega e começa a se organizar para o que ele ia fazer. O pai já estava deitando porque ele tinha que acordar muito cedo para a operação da rota. Quem esteve no churrasco garante que estava tudo ok ali dentro da casa. Então, falou, não, teve o churrasco e embora, não pareceu nada de anormal. O Luiz Marcelo, então, ele já estava se preparando para deitar porque ele tinha que trabalhar muito cedo no dia seguinte. O Marcelinho já estava com uma arma ali muito perto e muito próxima para ele. Quando o pai dorme, o Marcelo atira um tiro. São dados, Marcelo, André, são dados 5 tiros. Tem gente que falou 16 tiros. Foram 5 tiros. Não sei por que 16. Mas ele tinha uma mira tão boa assim? Primeiro que é o seguinte, ele atirou no pai aqui. Ele chegou no pai, o pai estava aqui, ele fez assim. Então, não é tiro a longa distância, é tiro curto. Acho que esse até eu, que não sei atirar, conseguiria. E lembrando que o Marcelinho sabia atirar. Se ele tinha boa pontaria, não sabemos. Mas que ele sabia atirar, ele sabia. Ele sabia pelo menos manusear a arma, tirar a trava, ver a bala, colocar as coisas. Ele sabia organizar uma arma. Você sabe? Eu não sei, mas ele sabia. A diferença entre nós que não sabemos e ele que sabia é que ele sabe fazer. Eu talvez tivesse que pegar no Google, colocar como fazer a arma. Né? Não faço ideia de como é que faz isso. Ele atirou no pai. O tiro chama a atenção da mãe. Mas ela é uma policial. Como uma mulher policial ouve um tiro e chega assim? Bom, ela é uma mulher policial, mas ela está dentro da casa dela. E vamos lembrar, ela não está com medo, não há nada acontecendo com eles. Eles não estão sendo jurados de morte pelo PCC da vida. Não existe isso. Ela ouve um barulho e vai para a sala, vai ver. Ela olha e vê que o marido está deitado. Ela se aproxima. Quando ela se aproxima para ver que o marido está deitado, o Marcelinho chega por trás e dá um tiro a queima-roupa nela aqui, que é o crime de execução que chama. Dado esses 2 tiros, ele se desloca da sala e vai até a edícula. Chegando na edícula, a tia-avó deitava assim e a avó assim. 2 camas assim. Vou tentar fazer aqui assim, assim, ó. Uma cama é na vertical e outra na horizontal. A avó estava aqui. Ele primeiro dá um tiro na avó, um só. Aí sim eu acho que a tia levanta com um susto. O Marcelo dá 2 tiros. É a única pessoa que leva 2 tiros. Outra vez porque ele não gostasse dela. Então, tem essas duas... Né? A gente pode trabalhar mentalmente dentro do nosso roteiro aí um pouco ficção por que 2 tiros. Eu acho que é porque ela levanta. Feito tudo isso, ele pega o carro e sai com o carro. Mas ele sabia dirigir? Eu sei dirigir desde os 11... Não, meu irmão mais velho com 12 anos e eu com 11, é isso.
A gente sabia dirigir desde muito cedo. Meu pai sempre falava, vai que acontece alguma coisa com a gente, vocês precisam levar a gente para o hospital. Eu não sabia, eu ficava dirigindo dentro do sítio. Sabia dirigir. E ele sabia dirigir. Mas como você tem certeza? Por 2 motivos. Primeiro, porque é relatado pela família que ele sabia dirigir. E segundo, que o Marcelo Pesseguini, Marcelinho, ele escreve uma redação onde ele conta entusiasmadíssimo, meses antes, que ele tinha aprendido a dirigir. Então ele sabe dirigir. É estranho uma criança saber dirigir? Claro que não. De jeito nenhum. De novo, eu me pego de exemplo. Eu dirigi Opala, hein? Ou carro difícil. E aqui ainda, com aquelas coisas assim. Então, assim, o pai ensinar um filho a dirigir não é uma coisa absurda, pode ser aos olhos da lei, mas o pai ensina. Ele ensinou, ele aprendeu, ele sabia dirigir. Ele atira no pai, na mãe, nos dois, pega a mochila dele, que é uma coisa muito interessante a mochila, pega o carro dos pais, que é um Corsa, sedã, e vai já para a escola. Ele estaciona muito próximo da escola e lá ele fica. Ele chega muito mais cedo, tanto que tem uma pessoa da escola que nota isso, porque o Marcelo Pesseguini, Marcelinho, ele chegava sempre com a van escolar. E ele, naquele dia específico, ele chega sem a van e chega muito mais cedo. A van, inclusive, chega a passar na casa do Marcelinho, buzina, e nada acontece. O que acontece? Vai embora. Ninguém vai descer, mas o que está acontecendo? Nada, ué. Tem uma van, você tem que estar até às 7h10. Eu, se eu não me engano, é assim que é acordado sempre. Ó, o menino tem que estar às 7h10. Se ele não tiver até 7h12, eu vou embora. Ninguém vai bater na tua porta, ninguém vai te dar bom dia com café da manhã na cama e falar, vamos menino, vamos para a escola. Não, a van tem mais coisa para fazer. Então a van vai embora. E ele já estava na escola. Lá na escola, o Marcelo começa a conversar, isso dentro dos depoimentos contados pelos amigos, a relatar, e aí, vamos embora? Mercenário, a gente tem que ir embora. Ó, ele fala que está com uma arma, ele tem um outro, não é a arma que ele mata a família fica na casa. Ele leva um outro, acho que é um revólver, eu sempre digo que é pistola e revólver. Mas às vezes eu confundo, tem gente que fala, como você pode confundir? Meu amor, eu posso confundir o que for necessário. Eu não sei, às vezes, eu sei hoje a diferença de pistola e revólver. Às vezes sai pistola, às vezes sai revólver. Lá na casa foi uma pistola. Lá no que estava na mochila, se não me engano, é um revólver. E é muito importante esse detalhe da pistola, porque a pistola não deixa pólvora. Mas o exame não mostra pólvora nele. Pistola não deixa pólvora. A doutora Norma Bonacosco me explicou isso. Ela usa o próprio gás para fazer a bala sair. O revólver explode o gás em você e sai. Por isso que revólver você fica cheio de pólvora. E pistola não deixa resquício de pólvora. Na mão e em lugar nenhum. E por isso que revólver, quando é utilizado, tem na roupa, tem na mão, no braço, no cabelo, na cara. E ele não tinha, o Marcelinho Pesseguini não tinha rastro de pólvora, porque ele usou uma pistola, Jesus do céu. Não foi um revólver. E se eu errar pistola e revólver, desculpa, não fica bravo, faz parte da existência humana, e quando eu erro mesmo, não tem problema de errar. Não estou aqui para acertar a vida inteira, não. Muito chato ser certinho. Depois do devaneio, voltamos para o crime. Ele chega na escola e conversa com os amigos e fala para um amigo, ele inclusive está meio cabisbaixo, e esse amigo fala, o que foi? Você ficou de novo de castigo? Porque lá atrás, quando ele tentou dar os tiros de arco e flecha na avó, a mãe põe ele de castigo. Porque ele falou que queria matar a avó, a mãe põe ele de castigo. E o menino pergunta, e ele conta isso para o amigo. O amigo do Marcelinho pergunta para ele o que foi, está de castigo de novo, tentou matar sua avó? Ele responde para o menino, desta vez eu consegui. O menino não entende o que ele fala ali na hora, vai entender depois, né? E ele fala, e aí, vamos lá para os mercenários? Eu estou aqui com o carro para a gente fugir. E ele mostra a chave do carro do Corsa da mãe. E o menino fala, mas você está de carro por quê? Não, porque está aqui. O menino fala, não vou fugir, eu tenho que ir para casa, tenho que fazer outras coisas. Todos os amiguinhos dos mercenários começam a dar para trás com ele, porque os meninos levavam aquilo numa brincadeira e o Marcelo levava aquilo muito a sério. Para uma menina, inclusive, o Marcelo Pesseguini fala, vem,
Vamos comigo? Então ele tenta angariar até uma menina, porque em princípio no grupo mercenário era super machista, só podia homem, mas como nenhum dos meninos deu mais bola para ele foi atrás de uma menina. A menina falou assim, para onde? Ah, pro grupo mercenário, você não queria ser? Então eu te aceito. Vamos comigo? Porque, ó, eu tô até com o cartão de crédito da minha avó. Ele mostra o cartão de crédito da avó dele para a menina. E fala da arma, que tá com arma e tal. A menina não leva a sério também. E ele vai ficando cabisbaixo, porque ele percebeu que todo plano que um dia ele tinha criado junto com os amigos, ou criado e contado para os amigos só fizeram não ia acontecer. Ele tenta ir embora. Por que ele não volta com o carro? Porque, inclusive, a coordenadora ou uma orientadora pergunta para o Marcelo onde você vai, porque ele estava querendo sair mais cedo do que a van, do que o horário da van. A mulher fala assim, você não pode sair sem a van, você tem que ir com a van, ou com a sua mãe vindo te buscar, ou com o pai do outro menino, de um amigo dele, que era autorizado a levar o Marcelo, porque algumas vezes o Marcelo voltava de carona com o pai desse amigo dele. Talvez porque às vezes saísse num horário diferente, não sabemos por quê, mas o pai do menino tinha autorização de levar o Marcelo para casa. E nesse dia específico, que tem aquelas imagens do Marcelo passando com dois amigos, que ele passa, ele vai mostrar o carro para os amigos. Ele mostra o carro, ó, o carro da minha mãe, eu tô com o carro, a chave aqui, ó. Ele atravessa, vai no carro, deixa ou pega alguma coisa, volta, passa de novo em frente àquela, a única câmera de segurança que registra tudo isso ali perto da escola. Acho que a escola não tinha câmera de segurança na época, porque em 2013 nem todo mundo tinha. Ele volta e aí ele pede para esse pai do amigo levar ele para casa, porque ele queria ir embora mais cedo, por isso que ele não vai com o carro. Ele não conseguiria, ele teria que ir embora com a van. Então o pai do amigo pega o Marcelo e vai com o Marcelo para casa. Antes de ir em casa, ele pede, para aqui no carro, que esse é o carro da minha mãe, eu preciso pegar um negócio. Esse pai vê ele descendo, entrando no carro, não tem ninguém dentro do carro, só tem o carro. Ele pega algo dentro do carro e volta para o carro do pai desse amigo dele, e esse pai deixa o Marcelo em casa. Quando o Marcelo chega em casa, que pela volta da 1h, meio-dia, né? Porque é 11h30 da manhã, então que ele tenha chegado meio-dia, ele chega e vê que não tem mais. Ele não tem o grupo de mercenários e não tem mais a família dele. E ali ele toma a decisão mais terrível que existe, que é tirar a própria vida. Com a pistola que ele usou colado ao pai e à mãe. Mas você não acha que aquela arma foi colocada? Não, porque o próprio perito conta que a arma estava... É impossível você colocar no dedo e ficar daquele jeito já. A arma estava pronta para dar outro tiro. Tanto que eles têm que, quando eles fazem a organização para tirar a arma do menino, estava tão duro tudo já, eles tiveram que isolar porque o tiro poderia sair qualquer segundo. E tirar o dedo do menino que estava em posição de águia, né? Que eles chamam, uma coisa assim se eu falei águia, não é? Desculpa, mas uma posição de fazer uma coisa assim. Fica uma coisa já para tirar. Então, foi difícil porque ele já estava engatilhado para o próximo. E isso é normal, porque você dá o tiro e ele segurou. Então, por isso que a arma estava na mão dele. Mas tem sangue, não sei o que lá. Segundo a perícia toda, e a doutora Rosângela conhece, é expert em sangue, em desenho de sangue, tudo que está ali de sangue está correspondente à ação descrita aqui por mim agora. Ele vai, atira no pai, sai, se esconde, atira na mãe, sai, vai lá para fora, atira na avó, atira na tia-avó, sai de casa, volta e se dá um tiro. É muito fácil a gente criar uma história que não é real para querer corroborar que a gente não está tão errado. Nessas horas eu prefiro ouvir quem entende. Se a doutora Rosângela, a doutora Norma Bonacosso, do perito estão me falando, é o trabalho deles, eles não têm por que mentir. Tem uma coisa muito importante que eu já vou botar aqui também, é o seguinte, muito se falou do local, que foi invadido. Gente, uma coisa que você tem que deixar muito claro, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas não são amiguinhas, tá? Não são. A Polícia Civil não vai acobertar nada, e a Polícia Militar não vai permitir que seja acobertado algo com os seus. Aquele monte de gente que entra, aquele monte de policial que entra, que eu acho horrível, porque ali é um velório com o corpo em presente, né? É um velório na cena do crime. São amigos, são colegas, ali não é policial militar. Ali são os amigos e colegas querendo saber quem fez isso para tomar o dele de volta. Não existe. Se o próprio Coronel Telhada fala, se eles tivessem sido mortos
por facção criminosa, por quadrilha de caixa eletrônico, por algum policial interno que fez tudo aquilo. Se não, policial interno não ia fazer tudo aquilo, hein? Eles são mais inteligentes se precisarem. Essas pessoas, o Coronel Telhado fala, se tivesse envolvimento com qualquer grupo de criminoso, no dia seguinte a gente ia ter uma guerra criminal aqui em São Paulo. A polícia não ia, ele matou um cara da rota. Vamos imaginar, a quadrilha do caixa eletrônico, então você falou, matou um cara da rota, matou uma policial militar que não era da rua, ela era uma policial militar mais interna, uma criança e 2 outras mulheres. Mas, meu amor, quem estava em São Paulo em 2006, quando o PCC parou a capital, sabe o que aconteceu aquele dia? Que São Paulo simplesmente paralisou, porque começou uma fofocaiada que o PCC ia sair matando todo mundo pela rua e todo mundo saiu correndo para suas casas. Imagina fazendo isso, mas ia ser a Terceira Guerra Mundial, ia ser aqui, em São Paulo, para se resolver isso. Então, e tem uma lógica. Aquele monte de policial militar entrando naquela casa não ali é mais do que a polícia militar chegando ao local de crime. São os policiais militares velando os seus na cena do crime. É erradíssimo o que eles fizeram. Não sei, ainda mais policial militar, não se pode entrar, não se pode mexer numa cena de crime. Eu vou falar disso daqui a pouquinho mais. Mas assim, é errado o que eles fizeram, mas foi extremamente humano. E essa entrada deles causou 500 mil problemas para a perícia? Não é bom, mas não causou. E eu vou detalhar daqui a pouco. Terminando só o círculo do crime, então Marcelinho chega e deixa a mochila na porta e entra em casa. Quando ele deixou a mochila na porta, entrou em casa e se matou, ali ele deixou inclusive uma luz acesa e a porta meio aberta. Em paralelo ao que estava acontecendo, um amigo, um colega da Andréia, vai até a casa dela pela manhã porque ela não responde o telefone. Ele passa na frente da casa, bate e ninguém atende. Ele olha, não tem nada demais, está a porta fechada, luz apagada, ele não sabe se aconteceu alguma coisa, liga, ela não atende, ele vai embora. Quando é final do dia, lá pelas 6 horas, ele volta e vê que tem uma luz acesa e uma porta meio aberta com a mochila na porta. Porque a casa, a gente, dá para ver da rua. Tá? Assim, não é uma casa, é uma casa que você vê da rua a porta de entrada. Quando esse colega da Andréia está ali, chega o filho da Bernadette, da tia-avó, porque ele tinha ligado para a mãe o dia inteiro, a mãe não tinha atendido. Ele falou, não, vou passar lá, o que está acontecendo? Será que minha mãe está doente? Ele chega na casa e ele encontra quem pula o muro para ver o que acontece. É o filho da Bernadette, não é esse homem, não é um policial amigo da André que pula. Quem pula o muro é o filho da Bernadette. É de uma pessoa que mora lá dentro, é um familiar que pula o muro. Porque ele, inclusive, quer ver a mãe dele. Porque muito se falou que esse policial que entrou, mexeu em tudo. Primeiro que não foi o policial que entrou, foi o filho da Bernadette, da tia avó do Marcelinho, tia da Andréia e tia do Marcelo, do Luiz Marcelo. Ele pula esse muro, desce, entra, vê a porta aberta, vê a mochila na frente, abre a porta e vê os 3 mortos e sai. Imediatamente. Então, nesse primeiro momento, nada foi mexido. Ele entrou e saiu e chamaram a polícia. Quando a polícia chega, é que todo mundo já lá está. E começam aqueles policiais militares a entrar. O local foi mexido? O local não foi mexido. O local foi adulterado? O local não foi 100% não foi adulterado, mas o local teve presença de pessoas que podem estar afetando de andar e tudo mais. O que eu digo mexido é assim, não foi posto o corpo dela aqui, o corpo dele aqui, o revólver na mão dele. Ali não tem, ainda mais os policiais que entraram nem fazer nada disso. Atrapalham na investigação? Pelo que a Rosângela Monteiro fala, é um absurdo aquilo que aconteceu, mas não impede de a perícia existir, porque os corpos não foram mexidos neles. O perito diz a mesma coisa. Tem gente que fala, mas os estojos dos revólveres estavam perfeitamente alinhados em cima de um móvel. O policial militar entrou, pegou os estojos do chão e colocou aqui em cima do móvel. É errado fazer isso? É certo fazer isso? É uma discussão que a polícia tem que ter com a polícia técnico-científica. Segundo eu sei, me foi relatado, é muito comum se fazer isso, porque às vezes a pessoa vai lá mexer, chuta e some com aquele negócio. Eles pegam e colocam aqui em cima. Eu, se fosse perito, ia gostar de ver onde está o estojo, porque o estojo do revólver daria para eu
ver o tiro de onde caiu, né? Eu tirei daqui, então o estágio tem que pular para onde pula. Não, passe 10, pula para cá, pula para lá. Mas eu gostaria. É necessário? Eu não sei, não sou perito. Segundo, eu conversei informalmente com alguns peritos, alguns policiais militares, isso não interfere. É bom mexer? Não. Mas interfere? Não. Então, a única coisa que fizeram foi botar os estágios ali. Os 6 na tira. Então, um no pai, um na mãe, 2 na tia-avó, um na avó e um nele, 6 tiros. Então, esses estágios encontrados, acho que inclusive no quarto da avó, esses 3, que foram colocados em cima do móvel. A cena, como eles foram encontrados, essa cena não foi alterada. Então, isso não impossibilita de se fazer. Também se colocou muito a história do lixo, né? Inclusive a advogada de defesa me coloca muito isso. Ah, é porque teve um churrasco então no dia seguinte, por que não fizeram o lixo? E ela me diz até que ela questionou, fez um questionamento formal e a resposta foi isso era irrelevante. Eu entrevisto a doutora Norma Bonacos e pergunto do lixo, porque ela fala, mas isso é relevante. Uma coisa é você colocar que é relevante como se fosse um absurdo, outra coisa é você mostrar isso é relevante, porque isso não te ajuda, não é uma coisa de sequestro. A doutora Norma até me explicou quando que se usa o lixo e tal. Provavelmente, se tivesse entrado alguém ali dentro e matado, feito, ele não ia botar nada no lixo, né, gente? Vamos supor, vai pegar e guardar no bolso. Também tem que... Bandido também não vai ser tão idiota assim. Idiotas são crimes familiares que as pessoas deixam rastro. Bandido profissa não deixa esse tipo de coisa. Teria, matei, comi um chicletinho, jogar aqui para largar meu DNA. Não vai ter isso. Isso não vai rolar. Entendeu? Esquece, não vai ter. E não foi feita a vistoria lá do lixo, porque não foi necessário, eles têm que se focar no que é necessário. O crime tomou uma proporção de teorias da conspiração muito grande. A doutora Elizabeth Sato me conta que eles tiveram um trabalho muito forte para, além de investigar essa linha que foi a final do Marcelo, ter que investigar todas as outras. Eles investigaram todas as ocorrências que o Luiz Marcelo Perseguini fez na rota, nos últimos... Eu vi essa, é uma lista, gente, que não acaba. Todo mundo investigou uma ação por ação, para ver se podia ser vingança. Foram investigar a história da Andréia com esses caixas eletrônicos. Ela não estava envolvida com esses caixas eletrônicos. Isso daí foi uma coisa que ventilou e grudou de uma maneira... É mais fácil grudar uma mentira do que uma verdade. Ou um boato, né? Ah, não é mentira, é boato, tá. Tanto que ela fazia o trabalho interno. Viram umas ocorrências que ela fez algum tempo antes. Eu acho que foram 4 ou 5 ocorrências. Também nada demais, tudo ocorrência boba. Então não tinha motivo de vingança, não tinha nenhuma operação com que qualquer um dos dois tivesse entrado para pegar facções criminosas. Então não existia nenhuma motivação externa. Tiveram que olhar, porque o Luiz Marcelo parece que tinha uma amante, que não sei o que lá. Foram atrás dessa mulher que inventaram aquela mulher. A mulher não era amante do cara. Então, tudo, eles foram várias linhas de investigação. Não foi uma, não vou ficar elencando todos, porque eu já nem lembro, é um monte. Então, a polícia teve o trabalho de entender o que aconteceu e de mostrar que todas aquelas outras possibilidades eram nulas. Então a polícia fez o trabalho de investigação correta, ela não pegou uma linha e foi, ela pegou a linha que eles tinham certeza, porque um policial experiente já chega e já saca, mas mesmo assim, eles também foram fechando todas as outras linhas para mostrar que todas as outras linhas não eram possíveis, não eram factíveis, não tinham por que ter uma investigação além do que já tinha sido feito. Então, só para finalizar o local não foi alterado dentro da morte em si, da forma da morte. Os corpos não foram mexidos. Então, nada ali, a maior prova dali são os corpos nas suas posições. Então, se ali nada foi mexido dentro disso, a polícia pôde fazer o seu trabalho. De novo, é correto o que eles fizeram? Não, não é correto o que eles fizeram. É bonito o que a polícia fez? Não, não é bonito o que a polícia fez. Deviam não ter feito isso? Deviam não ter feito isso. Mas fizeram. O fato é esse. Sabem que não podem fazer? Sabem que não podem fazer. Mas fizeram e o fato é esse. O bom é que pelo menos mexeram nos corpos. Não tentaram ali tirar o menino, a mulher na posição, uma posição triste de ver a mulher ali e tudo. Então, tem uma coisa que a Andréia teria ajoelhado aos pés do Marcelinho e falado, não me vá, não faça. Imagina, gente, ela era uma mulher policial experiente pra caramba, ela pegaria o menino na mão. Ela não viu. O pai, a mãe e a avó não viram o Marcelo atirando. Quem viu foi a tia, e não tem nem entendido.
ouviu um tiro, acordou no escuro, levou uma tiraiada na cara e outra no peito. Ela não faz ideia do que aconteceu com ela. Então, assim, para as pessoas ali, devem ter chegado no Céu Se Existe e falado assim, mas o que aconteceu? Marcelinho? Mas como assim? O que esse menino fez? Me atirou? Aí ele chega mais tarde. Ela fala, o que você fez, menino? Coisa feia? Tirou em todo mundo. Porque foi surpreendente, ninguém fazia ideia que ele ia fazer isso. Você acha que se fizesse ideia, eles iam deixar a arma tão fácil, gente? Não, né? Então o local, ele não invalida nada. As pessoas terem entrado não invalidam absolutamente nada. A parte pericial da coisa em si. A mochila do Marcelinho foi muito falada, e é falada até hoje. O Marcelinho não leva o que seria a mochila dele para a escola, por quê? Vamos comigo. Se ele vai virar um mercenário, ele vai levar os materiais necessários para ser um mercenário, não é verdade? Ele levou ali na mochila dele coisas como papel higiênico. Por que 6 rolos de papel higiênico? Quem descobre isso, inclusive, é o Dr. Guido Palomba. Quando o Dr. Guido liga e conversa com a médica que acompanha o Marcelinho desde que nasceu, ele pergunta por que 6 rolos, e parece que é a médica que dá o start. Ele tomava um remédio, e parece que a médica fala, eu falava para ele, não para de tomar o remédio, esse menino era danado com o remédio, porque o remédio parece que deixava ele mais mole, ou sei lá, ele não queria tomar o remédio, gente. O fato é esse. Só que se ele parasse de tomar o remédio, ele tinha muita diarreia. E não dá para você ser um mercenário com diarreia, concorda? Então o que acontece? Ele pega e fica... Ó, gente, estou de óculos, porque meu olho começou a ficar vermelho. Não estou entendendo. Mas eu fui passar um pó na cara para tirar brilho e eu acho que eu joguei pincel no olho. Eu tinha 2 opções. Fazer amanhã, que eu não vou fazer hoje mesmo, que senão vai atrasar os vídeos, ou pôr o óculos. Então pus o óculos. Por isso tá com esse óculos aqui, eu estou tentando fazer assim para não ficar muito reflexo. Por isso que ele tinha 6 rolos de papel higiênico na mochila. Porque é muito desagradável você ter diarreia fora de casa, né? Vamos combinar. É uma situação horrorosa. Então ele levou 6 rolos de papel higiênico, ele não sabia para onde ia. Dentro da mochila estava o cartão de crédito da avó, que é aquele cartão que ele mostrou para a amiguinha lá, que eles iam poder viver. Ele estava com o revólver da mãe. Acho que ele tinha uma faca, ele tinha mais umas outras coisas, também tinha alguma roupa. Mas mais importante são esses elementos que são confusos, né? Rolos de papel higiênico, para que tanto tal. Por que ele não matou a diretora, se o plano era matar os pais da diretora? Não sabemos. E o Marcelo não está aqui para responder o porquê. Apenas eu dou graças a Deus de ele não ter feito isso. E eu acho que a diretora também, porque teria sido ainda mais terrível, né, o crime. E ele, eu acho que deve ter percebido que na escola ele ia ser descoberto. Não sei, o fato é que ele não matou. E que bom que ele não matou, foi um a menos. A doutora Rosângela, inclusive, aponta que ele não é psicopata, uma vez que ele se mata, isso é muito característico, psicopatas não se matam, de jeito nenhum. Eles não fazem isso. A morte dele, inclusive, é algo muito interessante, porque eu conversei com o perito, ele acha, aí numa análise dele, é uma análise que qualquer um pode fazer, do porquê que a pessoa mata, sai de casa, volta e se mata. Ele tinha com ele que aquelas pessoas eram a vida dele, e ele sabia que ele ia morrer cedo, é uma visão até mais romântica. E ele sabia que a morte dele ia ser um sofrimento para aquelas pessoas da casa. Para o perito, ele tem a sensação de que ele levou todo mundo para o céu para ficar com ele, para não ficar triste aqui na terra sem ele. Eu acho uma bonita visão. O Dr. Guido tem uma visão muito interessante, que para o Marcelo, vamos lembrar que ele era de casa para a escola, da escola para casa e dentro de casa para o videogame. A vida dele era um começa e termina de todo dia igual. E no videogame, se você morreu depois de 4 vidas, você desliga e começa de novo, você tem mais 10, né? Então, para o Dr. Guido, uma das análises é que ele achou que ia dar um restart. Mas ninguém é assim. Sim, gente, mas Marcelo pode ser assim. É exatamente o fato de ele ser ele que ele faz o que ele faz. E é uma análise boa, porque se ele vive a vida inteira só entre a casa e a escola a casa, dentro da casa videogame, a vida parece que se ele religar o videogame, tudo religa.
Dentro da cabeça dele, ele tem 13 anos. Vai entender. As pessoas têm os seus pensamentos. E é difícil entender. O ser humano ele não é uma coisa igualzinha, o que nos torna tão interessante. Então, essa análise do Dr. Guido é muito boa de o porquê que ele se mata depois. Né? Uma pergunta que se faz muito é por que ninguém percebeu que André e o Luiz Marcelo tinham sumido. Não, eu já contei coisas aqui. O filho da Bernadette vai na casa da mãe, que é a tia-avó, porque a mãe não atende o telefone. O amigo da Andréia passa de manhã e passa no fim do dia. A rota só que eu perguntei pro Coronel Telhado, mas não é estranho que a rota, é bonito falar a rota, né? Parece que tá rotando. É verdade, não é uma cacofonia, a rota. Perguntei para o Coronel Telhado, a rota não é comum da corporação ser um policial, ainda mais policial de rota, né? Que é tão olhado, inclusive, por facções criminosas. Ele falou que não, ele como comandante da rota, ele jamais mandaria ninguém à casa do policial. Ele vai ter que se explicar depois por que sumiu. E aí ele falou que não se manda ninguém buscar. É estranho? Não, é um costume deles, eles não fazem isso. Ele teria que no dia seguinte chegar e explicar por que ele faltou para a missão dele. Mas que ninguém vai atrás dele para saber de nada, o problema é dele. Então, está explicado que sim, é exatamente o fato de as pessoas acharem estranho que os moradores daquela casa não apareçam é que eles são encontrados. Tem algumas coisas das provas que são importantes. Por exemplo, no dia dos tiros, eu pergunto, mas foram 6 tiros e ninguém chama a polícia? O Coronel Telhado, inclusive, fala que quem mora perto de favela não ouve tiro o tempo inteiro, então não se impressiona mais. Isso ele fala como uma própria, um exercício de vida dele mesmo, de conhecimento de causa. E que ali era um lugar bem perto de uma comunidade. Então as pessoas já estão habituadas a ouvir uns tiros de vez em quando. 3 vizinhos ouvem os tiros. Não chamam a polícia por quê? Porque não chamaram. Porque talvez essa normalidade da vida traga para eles que a polícia já não precisava mais ir. E é feito, eles fazem um teste de audição, se é possível mesmo que aquelas pessoas tenham ouvido os tiros. Tem um vizinho específico que é músico, e ele consegue cadenciar a batida dos tiros, é pá, 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 uma coisa assim. Então esse músico te dá até o tempo certinho de tiro no pai, o tiro na mãe, a ida para trás, e eles refazem os tiros na casa com ele no mesmo horário, nas mesmas condições que ele ouviu esses tiros, eles refazem e o laudo é categórico. Ele ouviu de fato os tiros naquele horário, então foram 6 tiros. Fala assim, mas os laudos, foram feitos os laudos que comprovam a arma, foram feitos os laudos nos celulares encontrados, nos tablets encontrados, que é um só. Tinha muitos remédios ali em cima, todos eles foram verificados para ver o que eram os remédios, porque, gente, você vai ficando velho e vai tomando remédio, né? Você tinha 2 pessoas mais velhas lá. Então, tudo isso foi verificado e não tinha no corpo dessas pessoas nenhum problema de drogas, de produtos medicamentosos para fazer morrer, não tinha nada disso, estavam tudo ok. A arma na mão do Marcelo estava na mão do Marcelo, por mais que tenha gente que fale, foi plantado, foi... Então a arma estava na mão do Marcelo porque ele teria tirado sua própria vida. Então não tem essa dúvida que a arma é dele mesmo. Agora, a pergunta que eu faço, por que é tão difícil das pessoas acreditar? Por que é difícil, se você não concorda, por que é tão difícil de você acreditar? Eu vou falar o porquê que eu acho que as pessoas não acreditam. Quando eu fiz um trabalho do Perseguini, uma pessoa escreveu para mim algo que eu falei, opa, tem uma certa razão e eu vou repetir o que essa moça falou. Ela, inclusive por ser negra, ela diz isso, ela fala, ninguém acredita que foi o Marcelinho porque ele é branco, loirinho, aquele gordinho, cara de moço... Porque se fosse uma família negra, com um menino negro, não seria mais fácil de acreditar que o menino matou, todo mundo se matou? Eu achei uma teoria importante que ela levantou.
E eu jogo isso para nós aqui pararmos para pensar. Por que a gente, eu vou até me colocar, porque no começo também tinha dúvidas. Por que é tão complicado de acreditarmos que o Marcelinho seja essa pessoa que mata pai, mãe, tia-avó, avó e tia-avó e se tira a própria vida? Porque talvez a foto da família, né? Porque outro ponto também, a doutora Norma conta que todo mundo via aquela foto do menino pequenininho do lado da mãe. O Marcelo já estava enorme, o Marcelo tinha 1 metro, ele estava quase o tamanho da mãe dele. Então como é que uma criancinha, que é essa foto que eu estou pondo aqui, com certeza, é essa foto de eles na rota, que é uma medalha, quem dá essa medalha na rota, inclusive, é o Coronel Telhada, que dá essa medalha para o Luiz Marcelo. O Marcelinho parece muito pequenininho, então você não consegue acreditar que uma criança pequenininha daquela tenha com uma carinha tão de anjinho de igreja, tem essa possibilidade de fazer essa maldade. Só que o Marcelo já era muito maior, ele era enorme, já estava bem grande para 13 anos, ele estava quase do tamanho da mãe se não tivesse um pouquinho mais alto. Então a gente tem que parar de olhar essa foto e achar que o Marcelo era esse tamanho, porque o Marcelo era muito mais alto já, e muito mais possível mentalmente, ele não era essa criancinha. Essa foto aqui ele devia ter uns 8 anos. Então, assim, ele já não era mais, ele já era enorme. A doutora Norma conta que quando ela chega no IML, ela chega e vê o pai e vê a mãe, e vê as duas, e vê um outro cadáver lá. Aí ela chega pro legista e fala, cadê o menino? Eu queria ver o menino também. Aí ele fala, mas tá ali do lado do pai. Mas aquele menino? Aí eu vi as fotos, enorme. Colocado do lado das macas, o Marcelinho passa para mim como se um cara de 18 anos. Então, assim, ficou muito marcada essa foto do Marcelinho muito angelical e muito pichuchuquinho. Ele não estava mais pichuchuquinho, ele já estava grandinho, né? 13 anos. Então, a gente precisa tirar essa imagem e olhar para uma possível figura de um menino grande e não de uma criancinha boba. Fica essa reflexão para a gente. Talvez a gente não consiga acreditar tão de cara porque, visivelmente, essas pessoas são muito passíveis de serem nossos vizinhos, nossos amigos, nossos primos, nós mesmos. Então a gente se nega a acreditar que eu pudesse ser ele. Sim, eu não sou ele. É porque eu não tenho nem mais 13 anos, né? Já faz tempo que eu não tenho 13 anos. Mas talvez o autorreconhecimento nessa família tão normal e tão todos nós, que faça da gente negar o desenrolar. O que é muito perigoso, porque a gente coloca em xeque todo o trabalho policial, que foi muito bem feito. E, de novo, a Polícia Civil não tem nada para querer acobertar coisas da Polícia Militar. E a Polícia Militar jamais aceitaria, se essa família de PMs tivesse sido morta por bandidos, que eles tivessem sido colocados como autores deles mesmos. Porque nem que eles aceitassem o inquérito. Ia ter, a gente ia ter no dia seguinte 300, 400 bandidos sendo encontrados pelas ruas. Eu te garanto isso, porque é isso que inclusive o Coronel Telhada fala. Que é isso que aconteceu lá atrás com o PCC em 2006, quando teve aquela guerra horrorosa. Foi uma guerra civil em São Paulo, né? Então, o que vale aqui, vou tirar o óculos agora, porque acho que está ficando um pouco menos vermelho, mas peço desculpas, não é a conjuntivite, é esse pincel que enfia no olho. E então, fica essa reflexão para a gente. Eu acredito bastante em absolutamente tudo o que a polícia falou. Ainda tem um lado que não acredita, que é o lado da família Pesseguini. Eu vou trazer aqui alguns pontos levantados. Por que eles alegam, o que se alega do outro lado, que não é o Marcelinho que fez tudo isso. Um dos pontos que o outro lado da história alega é que o Marcelinho, a arma pesava 6 quilos e ele não conseguiria levantar uma arma de 6 quilos. A arma não pesa 6 quilos, a arma pesa 750 gramas carregada. Então, qualquer pessoa consegue levantar. Porque 6 quilos, eu acho que nem eu ia ficar assim, né? Acho que nem um policial. 6 quilos é muito peso aqui na mão. A arma que ele usou pesa 750 gramas, então não tem. Também foi colocado que foram muitos tiros pelo outro lado, não foram 6 tiros. Mas ele tem tanta pontaria? Tem. Para o pai, a mãe, a
a avó, a tia-avó com 2 e nele 6. Então, ele tem... e a pontaria ali, de novo, é muito curta a distância, gente. É daqui a aqui, assim. Você faz daqui a... Pá! Não dá. É muito curta a distância. É possível de você não errar. Se você souber colocar bala, tirar aquela trava de segurança, segurar a arma, e como diz o Coronel Telhado, a pistola se segura com as 2 mãos, não com uma só, o que te dá mais firmeza de você conseguir acertar tão curta a distância. Então é possível, é alegado muito que parece ter uma imagem que se foi conseguida depois pela defesa da família Perseguini, de alguém dentro do carro do Marcelo, do Marcelinho. Eu pedi essa imagem inúmeras vezes, nunca me foram enviadas, porque é claro que eu, antes de mandar, eu pedi para um perito ver. Não foi me enviada, eu mandei 500 mil WhatsApps, não me enviaram. E eu não vou usar, mas tem no YouTube. Eu não vou usar uma imagem que está no YouTube, em qualquer canal, de qualquer jeito. Não é assim, eu não vou ficar botando aqui uma imagem não periciada. Eu não vou fazer isso. Eu não sei como é que essa imagem foi realizada. O ponto é, a alegação é que eles teriam sido sequestrados, que teriam matado o Luiz Marcelo, e depois ficado com a Andréia, e aí voltou, aí o menino foi para a escola, quando voltou matou todo mundo. Gente, uma boa, o menino foi para a escola com o quê? Ficou na escola fazendo o quê? Por que a polícia vai mandar o menino para a escola para ninguém desconfiar? O menino não ir para a escola, alguém ia desconfiar de quê? O Luiz Marcelo e a mulher não irem trabalhar, que é uma desconfiança maior. Não, ao contrário. O filho da Bernadette não ligar e a mãe não atender, que é para desconfiar. Não o menino ir para a escola. Criança faltar na escola, ainda mais primeiro dia de aula, depois de férias de julho, pois já todo mundo achar que ele está viajando. Não tem. É muito pueril essa coisa essa trama não se fecha. Não dá para você entender que entrou, matou o Luiz Marcelo, ficou com todo mundo sequestrado, o Marcelinho é levado para a escola para ninguém desconfiar. Não, essa história não é boa, não vai dar. É filme que não baixo orçamento, não vai rolar. Então, assim, por que se coloca demais que eles têm horários diferentes nos laudos do ML? Tem, mas tem o mesmo range de tempo. Ninguém fala a hora que morreu. Porque não pode, não tem como. Ele não matou agora e estava numa câmera com a hora. É levado para o ML e é feita uma análise de tempo de morte. Realmente um deles tem um tempo de morte que tem um cruzamento em um certo horário, mas não é o mesmo dado, porque não deve ter sido feito pelo mesmo médico legista, uns 5 corpos. Então foram outros. E o cara, na hora que eu estou com o Luiz Marcelo, eu coloquei de tal hora a tal hora. Eu estou com o Andréia e outra pessoa, mas porque para ele o range dele podia ser um pouco diferente. Não tem essa diferença toda de tempo. Não existe essa coisa do esverdeado, isso, aquilo, blá, blá, blá. Eu perguntei para a doutora Norma Bonaccorso, perguntei para o perito, não tem, tá tudo absolutamente dentro. E eu tenho os laudos cadavéricos. E tá dentro dos conformes, se fala tudo ali, como é que o tempo, se tem, se não tem. Não existe, falam que ele tem marca de defesa na mão, o Marcelinho ou o Luiz Marcelo, não sei, alguém falou isso, não tem essas marcas de defesa. Já vi essas fotos 500 vezes, já conversei com o pessoal de lá. Não existe marca de defesa. E se tiver uma marca, ele pode ter se cortado churrasco, não necessariamente foi não teve faca. Foi tiro na cabeça, foi tiro na cabeça, foi tiro na cabeça, foi tiro no peito, foi tiro na cara e no peito. Como assim? Marca de defesa do quê? Não tem um soco, não tem violência física. Falam também que por que foi feito um laudo de um psiquiatra atestando o negócio do Marcelinho? Com o Guido Palomba e não com os psiquiatras da Polícia Técnico-Científica. Porque numa boa, porque é o Guido Palomba. O doutor Guido Palomba, eu acho que é a melhor justificativa do porquê ser ele. Porque com o doutor Guido Palomba, você vai ter menos possibilidades de desconfiança. Porque nem dentro da polícia foi feito. Foi feito por um cara que tem uma biografia ilibada, que já fez 500 mil coisas, e se o doutor Guido Palomba está falando, numa boa, aí não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de respeitar, o cara sabe o que está dizendo. E o doutor Guido não eu conheço o doutor Guido há anos, há, 12, 13 anos. Ele não vai passar a mão em nada, mas nem se for eu, que ele gosta de mim, eu gosto dele.
E se ele achar que eu sou, ele vai ter Beto, psicopata. Não tem, o Dr. Guido não tem. O Dr. Guido tem uma responsabilidade com a resposta correta e não em deixar a polícia feliz. E a polícia queria um laudo exatamente dessa maneira, para poder entender qual é o desenho do personagem, para saber com quem está lidando. Como é a dinâmica de uma pessoa assim e como que se faz. E eu pergunto para o Dr. Guido, como que você consegue fazer um laudo psiquiátrico de uma pessoa morta? E ele me explicou. Ele conversou com o médico, conversou com família, conversou com as pessoas da escola, com o amiguinho, leu todo o inquérito como eu li e assim, através das visões que as outras pessoas trazem, ele vai montando um quebra-cabeça. Inclusive, com a médica do Marcelinho, ele conversa inúmeras vezes, tanto que é essa médica que conversa e conta para ele a história do papel higiênico, porque ele levou, porque dava diarreia por causa do remédio. É essa médica que fala da apóxia, acho que é apóxia, né? Que fala no nascimento, o Marcelinho teve um parto mais complicado e teve uma falta de oxigenação no cérebro. É ela que conta. Porque também falam, a médica do Marcelinho não foi ouvida. Meu Deus, o Dr. Guido fala dela várias vezes para mim. Não uma. Ele falou com ela diversas vezes, porque ela, inclusive, é a pessoa que atendeu ele do começo, desde que nasceu, a pediatra dele. Então, é claro que o Dr. Guido falou com a médica, não tem esse de não falou com a médica. Então, é outro que eu já rebato aqui, porque mandaram, não, eu fiquei lendo comentários que as pessoas ficam trazendo essas teorias. Celulares do pai do Marcelo não foram periciados. Tem vários celulares periciados, tanto que tem muitas fotos do Marcelinho, que são as últimas fotos dele. Falam também que sumiram algumas conversas, de registros de conversas do Luiz Marcelo e volta-se a ter registro somente às 18h20, que é quando o corpo foi encontrado. Todo mundo que eu conversei fala que não fala, olha, não vi isso. Eu tenho uns laudos de celulares. Também não achei nada disso. Mas também, assim, se tivesse algum ponto ali obscuro na polícia, isso daí podem ter apagado. Mas que lá se teve. Isso daí também começam a se criar provas para se sustentar teorias. Que eu saiba, não tem isso. Se tem, não sei o quanto que isso muda o fato como ele é. Os avós paternos não foram ouvidos, os pais do Luiz Marcelo. Aí eu pergunto, vai ser ouvido por quê? Porque eles estiveram na casa deles antes, durante as festas. Beleza, e daí? Vai contar o quê? Vai falar que o neto deles é bonitinho? Vai falar o quê? A não ser que eles queiram se ouvir. Olha, eu quero contar porque eu tenho um WhatsApp aqui do Marcelinho pedindo socorro. Aí é outra história. Agora, eles vão ser ouvidos para trazer o quê? Desenho de família. Desenho de família já tem pelos outros membros da família, inclusive da Andréia, que moravam muito mais e que viam muito mais. Os pais do Luiz Marcelo, eles viam muito menos, eles moram no interior. Tentei entrevistar eles várias vezes. Então, assim, você tem elementos dos outros familiares. Ouviu os pais do Luiz Marcelo, vai deixar a pessoa mais tranquila? Tá bom, pede demais, vai lá e fala. Mas não vai ajudar a elucidar em nada do caso. E a polícia tem que trabalhar, gente, dentro de um tempo certo. Ela não pode ficar abrindo, tá bom, vai ouvir o pai porque ele quer contar, quer chorar um pouco. Não tem isso, tem que ser gelado. A polícia é gelada, ela quer resolver o caso, ela não quer deixar os outros felizes. Churrasco versus cinema. Tem gente que fala, ele não foi no churrasco, ele foi no cinema. Eu já falei aqui. Tem um amigo que fala que teve churrasco e tem os ingressos de cinema. Pode ter tido os dois? Pode. O amigo não sabe se eles foram para o cinema depois. Mas no lixo mostra coisa de churrasco? Pode ter jogado fora antes. Então, assim, o fato de ter tido churrasco ou ido ao cinema não muda muita coisa. Eu não sei o que muda nessa história. Mostra só que era uma família que estava tanto um quanto o outro, ou os dois, mostra que era uma família que estava em harmonia. Que foi surpreendente para eles. E por isso que eu entendo que todas as pessoas que rejeitam o Marcelinho sendo o autor fiquem revoltadas. Mas não significa que a revolta de não aceitar que ele esteja correta. Mas não briga comigo. Só estou contando para você o inquérito. O Marcelinho não fazia terapia. Uma pena, porque eu acho que uma pessoa que vai morrer cedo dessa maneira, que tem uma avó falando o dia inteiro que você vai morrer cedo, tinha que estar fazendo terapia. Talvez, se fizesse, não tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Porque ele não ia viver só dentro do videogame, ele não ia viver só dentro dessa realidade. Casa, escola, casa, videogame, entendeu? Esse é o maior.
a vida teria tido outras formas. Olha, eu acho que é tudo isso. É longo. Esse caso aqui é um caso que mexe bastante, né? Um casão, assim. Eu tive o prazer de conversar com todas essas pessoas. Eu espero ter trazido para vocês todos esses elementos que eu descobri ao longo de um trabalho grande que eu tive lá. Se ficou faltando mais respostas, eu vou ler os comentários. Se eu sentir que vocês ainda querem saber mais detalhes, eu vou juntar tudo e vou fazer uma parte 2. Em princípio, eu acredito que eu tenha cercado todos os pontos. Mas somos humanos e às vezes a gente escorrega. Se eu atingir todos os pontos e respondi as principais perguntas, e mesmo assim você não quer acreditar, está no seu direito, gente, está no seu direito. O que você não pode é invalidar o trabalho já existente. Você pode falar que você não acredita, você não pode dizer que foi uma porcaria, que a polícia não fez o trabalho dela, que os peritos não fizeram, que o Dr. Guido está louco, que a doutora Rosângela não sabe. Isso você não pode fazer, né? Não dá para dizer que o Dr. Guido não sabe o trabalho dele, não sabe para dizer que a Polícia Civil da HPP aqui de São Paulo não sabe o que foi feito, ainda mais foi um caso com tanto holofote em cima. Tem uma coisa que não podia sair nada errado, tanto que o Ministério Público aceita, tanto que a Polícia Militar aceita. Então, assim, fica muito em teorias da conspiração. Tentei aqui quebrar todas. Se eu não conseguir quebrar todas, peço desculpas, coloca aí no comentário e eu tenho que trazer um parte 2. Se mesmo assim, sigamos a nossa vida, caso Pesseguini, caso encerrado, porque eu demorei para fazer exatamente para isso, para poder trazer, eu reli o processo todo de novo. Processo não, inquérito, porque não teve nem processo, o Ministério Público acatou e encerrou. Não teve julgamento, não teve um processo. Eu reli todos os depoimentos, revi todas as coisas, então eu reli todas as minhas anotações da época, porque eu acho que calhou no momento certo. Até pra gente comemorar, esse daqui é o último vídeo de comemoração dos mais de 100 mil inscritos no canal. E eu só tenho a agradecer por isso. Nem dos meus melhores sonhos eu imaginava que em menos de 3 meses a gente conseguiria ter, menos 4 meses, né? Porque foi agosto, setembro, outubro, novembro. Foi dia 5 de dezembro, que deu 100 mil inscritos, ainda não tinha batido 4 meses de canal. Para mim é gratificante, eu espero que esteja sendo bom para vocês também. Eu só tenho a agradecer muito, 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 muito a todos os que estão no canal, a todos os que apoiam, a todos os que curtem, comentam, ligam o sininho, que mais? Compartilham, marcam nas suas mídias sociais, porque assim a gente está conseguindo construir um canal onde eu de verdade estou muito feliz de estar fazendo. Eu me sinto muito em paz e é legal, eu gosto de ler assim, nossa, Beto, você está trazendo o caso com uma certa leveza, eu não sabia que crime podia ser leve. Eu sempre acreditei que tudo na vida pode ser mais leve do que o peso que o mundo põe em cima de tudo. Então, eu fico muito lisonjeado de estar conseguindo aqui com vocês criar esse nosso universo próprio, onde o crime pode ser, às vezes, até com humor, onde a gente dá para dar uma risada de vez em quando. E, então, fico muito, muito gratificado e grato pela gentileza de todos vocês. Este vídeo encerra nossa playlist de comemoração de 100 mil. Espero ter logo uma lista de comemoração de 200, 300 e tal. Mas o mais importante é ter você aqui, é mais legal nos reencontrarmos sempre. Mais do que números, são essa energia que eu acho mais importante. Muito obrigado. Estou terminando 2022 com vocês aqui. Tem vídeo todo dia, mas esse vídeo encerra só a parte dos 100 mil da comemoração. Estou encerrando 2022 com todos vocês. Desejo que seja um grande 2023 para todos nós. E foi um ano divertidamente incrível, 2022. Que 2023 seja em paz para todos nós, que paz é sempre bom, né? Paz é um conjunto da obra. Quando você está em paz, você está com um conjunto completo. Mas tem um make-off especial chegando, que é o make-off da Copa. E vocês vão entender por quê. Cadê você? Olha você. Olha, a Dete agora é quem vai falar com vocês. Esse que é o banco, que eu fico meia bunda sempre.
vídeo fala, nossa, como você se mexe nesse banco. Esse banco é bom sentar assim, eu tô sentado assim. Cadê o microfone? Obrigado. Fechando a janela. Tentando gravar. Aqui. Esse microfone está ok. Aqui ficamos assim, vai ficar tudo bom, né? Acho que assim fica muito baixo. Aberto, como diria minha amiga Marilu. Aberto. Usar aqui. Uma decisão sua, acreditar ou não no que você quiser acreditar. Meu Deus! Acho que foi gol da França. Porque eu estou gravando na final do Jogo do Brasil. E o Aru está lá assistindo. Estou aproveitando domingo, né, gente? Porque não pode ter obra no domingo. Então, para não ter aquele bate-bate na cabeça. E amanhã eu vou ter que acordar às 4h30 da manhã, como eu sempre faço, mas já gravar os outros vídeos. Porque no bate-bate fica muito forte. Não sei o que aconteceu. O que foi aí? Teve gol, Aru? Nossa, empatou 2-2. Mentira que tá 2-2. A França empatou? Meu avô, por parte de pai, é italiano, nasceu na Argentina, mas ele era italiano, família toda italiana. Então eu tenho um carinho pela Argentina, eu adoro Buenos Aires. Então, vamos gravar antes que o povo comece a gritar. Então a gente vai começar agora. Eu vou começar agora. Mais difícil, né? Porque você faca passar o ônibus. O que vocês ônibus fazem assim? Para que pegar aqui? Para de fazer Não, uma irritação, isso tudo. Foi. E falando vamos ver. Tô com caderninho, porque, gente, olha isso. Eu fiz 5 páginas de anotação. Porque esse crime é tão... Tá vendo? Mais, acho que tem... Olha, tem 8 páginas de anotação. Então a gente vai ter que dividir em 7 partes. Não pode dividir em 7 partes, não. Vamos aqui. Vamos entrar num ponto eu tentei falar nevrálgico e saiu o quê? Não sei o quê. Vamos tentar. O olho tá vermelho, gente. O olho tá vermelho, hein? Fica assim. E aí fica assim, ó, que daí não dá pra ver o outro olho. Fica assim, ó. Preciso do meu colírio. Aru! Você consegue trazer o meu colírio, por favor? Não, conjuntivite não é não. Sabe o que eu acho que é? Tem que passar um pó na cara, né? Às vezes. Eu erro o pincel, acho que eu meti o pincel no meu olho. Mas tá tudo certo, faz parte da vida. Vou pôr o óculos um pouquinho. Olha, esse meu olho tá vermelho, mas não é a conjuntivite, eu não sei. Foi possivelmente o pincel. Já acabei de pingar um monte de colírio. Saco. Será que eu vou ter que gravar tudo de novo? Não, vai ficar vermelho. Olha, tá fechando meu olho. Acho que vou dar um tempo. De óculos. Ficando de óculos, saiu óculos. Quem esteve? Gente, tem que ficar de óculos, porque o meu olho está um horror. Ficar de óculos. E ele, quando chega em casa, a primeira coisa que ele faz é deixar a mochila dele na porta. O Aru está nervoso. Ele chega e deixa a mochila na porta. Está nervoso por causa do gol, acho que ou da Argentina ou da França. Estou ouvindo uns gritos. Teve gol, Aru? Aru? Sim, mas está meio confuso, não sabe se foi impedido ou não. Não sabe se foi impedido ou não. Gol de quem? Argentina. Da Argentina. Estou te trazendo notícia velha, mas foi o gol da Argentina, possível terceiro. Puta, tá impedido. Tá impedido. Continua 2-2. Agora eu vou conseguir falar. Então o Marcelinho chega e ele coloca e deixa a mochila dele na porta. Não tá. Não tá. 3-2. A Argentina voltou a ficar em primeiro.
Eu vou conseguir falar da mochila. Será que meu olho... Olha, meu olho tá vermelho, hein? Demora pra ficar normal, que saco. Eu nem gosto de pingar outro colírio. Vou pingar o colírio aqui. Olha, meu olho tá vermelho. Demorar um pouquinho pra parar. Ai, não. Que foi? A França empatou de novo. A França? Mas essa França tá danada, hein? 3-3? Tá, já quanto da prorrogação? Olha eu falando de futebol, ó, super entendo. Falta muita coisa ainda? 2 minutos. Faltam 2 minutos, vai pra pênalti? Se for pra pênalti, eu vou parar, que eu gosto de ver pênalti, é sempre uma tensão. Bom, voltando aqui. Você tá aqui comigo, acompanhando a Copa do Mundo. A gente ainda não sabe quem ganhou, mas a gente tá aqui nervoso, porque agora a França fez 3-3. Dá nada dessa França. Eu gosto de jogo assim, eu gosto de jogo que gente que não baixa a cabeça. Pode perder, mas perde dando 300% pra querendo ganhar. Não gosto de gente que perde, fica, bola, a culpa não é da bola. A culpa é você que não chutou no gol. Corre atrás da bola. A bola não vai correr atrás de você. Isso é de vida. Bom, essa mochila, daí o Marcelo chega, não, já me torna diferente. É exata... Que foi? Outro gol? Não. Tá. Hoje é final de Copa. Que foi? Mais gol? Já tá? Quanto que tá? Ai, meu Deus, 1-1 no pênalti. Nós vamos estar juntos no momento do campeão. Vamos aqui. Ele era psicopata? Não. A doutora Rosângela Monteiro até aponta muito bem isso, porque ele não... Quem perdeu o pênalti? A França. Ai, a França perdeu. Eu tô torcendo pra Argentina, pronto, falei. Adoro o Messi. Vamos voltar aí. Mesmo clima, mesma... Que foi? O que aconteceu? Quem tá ganhando? 3-1. Pra quem? Pra Argentina. Argentina 3-1? Falta um gol pra Argentina ganhar, gente. Já não daria pra parar e a Argentina ganhar? Só se a França perder agora o pênalti. Ô, minha mãe, tô aqui torcendo. Nunca vi Copa assim, com vocês e com o Aru, me narrando tudo. Plantado, foi plantado. A Argentina ganhou. A Argentina ganhou. Tem que parar um pouco, porque agora vai ficar uma bagunça, né, de áudio. Parar um pouquinho só.